Começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos mostrar o Museu do Índio, que fica na cidade de Carmo do Rio Claro. Iremos contar um pouco da história das peças expostas no espaço cultural, saber algumas curiosidades indígenas. Você vai conhecer também um pouco da história do idealizador do projeto e onde algumas peças foram achadas. O maior acervo de peças indígenas de Minas Gerais está bem aqui, na nossa região. Inaugurado no mês de julho, o Museu do Índio de Carmo do Rio Claro está aberto para toda a comunidade, com peças indígenas das tribos Tupi-Guarani e Catuauá. O museu é considerado um dos maiores da América Latina. São memórias da vida indígena. As pontas de lança, por exemplo, recordam a busca pelo alimento e sobrevivência. Aqui a gente tem os planos convexos. São trabalhos de início de lança, pontas de lança, seria a pedra lascada, lâminas de corte, tudo para uso doméstico. O que chama muita atenção no museu são as igaçabas, conhecidas também como urnas funerárias. São grandes vasos feitos de argila, utilizados para o primeiro sepultamento. Aqui seriam igaçabas ou urnas funerárias de primeiro sepultamento. Primeiro sepultamento por quê? Porque eles eram colocados aqui com o corpo ainda quente, recém-morto, colocavam agachado. Elas são periformes, colocava a tampa, enterrava. No fundo tem um suspiro, um buraco, que saía todo o líquido do corpo. Aí o que acontecia? Eles desenterravam, arrancavam os ossos, colocavam em urnas menores, de segundo sepultamento, e reaproveitava para enterrar outro morto. Nos rituais indígenas também era comum a utilização de objetos. Entre as peças catalogadas, encontramos as machadinhas, esculpidas em pedra. Elas ficavam em poder do chefe da tribo. Aqui são as peças mais bonitas, né? De mais destaque seria a coeré, que é um objeto cerimonial, seria a peça sagrada. Ela significa a vida e a morte, a noite e o dia, o macho e a fêmea, o frio e o calor. Todas essas peças são coerés. Essas pequenas são brincos de orelha e tembetás labiais, né? E adornos, todos adornos de cabeça. Aqui seria fusos de fazer rede, de construção de rede. Aqui são peças interessantes porque são seixos que têm o sinal do trabalho do urucum no aldeamento, que eles se pintavam com urucum. Então, aquela pedra, ela tem a ponta avermelhada deles trabalharem com urucum. A machadinha decorativa, que ela é verde, né? Seria como se fosse um muraquitã. A visita no museu continua e a cada passo descobrimos uma nova peça. E muitas curiosidades relacionadas aos índios que moravam na região. A gente encastuou para mostrar como eles trabalhavam com a machadinha. Então, isso é trabalho da gente só para demonstração de como eles encastuavam a machadinha para trabalhos, né? Seriam essas maiores, as cavadeiras, e essas as raspadeiras, para trabalho em canoa, fabricar canoa, derrubar uma árvore, vários tipos de trabalhos no aldeamento. Aqui a gente tem fuso, o peso de rede, peso para afundar a rede, para eles poderem pescar. Eles construíam a rede e seria a chumbada de hoje em dia, que é o peso de rede. E os amoladores das peças de trabalho dele. E para amolar, machadinha, flecha, são amoladores, afiadores de peças. E aqui a gente tem duas peças também que eles usavam para trabalhar a pintura no corpo.
No museu também encontramos vários painéis que contam um pouco da história de pesquisa realizada para a descoberta das peças. Para a professora de literatura, o museu desenvolve um papel importante na formação acadêmica dos alunos, dando para eles uma percepção maior de como foi a história de nossa região. A importância é indiscutível. Nós estamos colocando à disposição de todo o aluno, da região inclusive, a abertura e o conhecimento da cultura indígena. Nós temos o maior prazer de receber os alunos, nós acreditamos que eles precisam saber da origem, mesmo para dar valor ao presente e respaldar um futuro grandioso. Então nós estamos ligados principalmente a um passado heróico, a um passado sofrido também e de muita cultura, principalmente com o trabalho manual, né, sem nenhum instrumento de trabalho, eles conseguiram uma cultura bastante diversificada. No próximo bloco, um pouquinho da história do idealizador do museu e também onde as peças indígenas foram encontradas. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Neste bloco, você vai acompanhar a história do idealizador do Museu do Índio, o senhor Antônio Adalto Leite. Vamos mostrar também os lugares onde foram encontradas as peças indígenas e também acompanhar a entrega de algumas delas. Buscar peças indígenas na beira do Lago de Furnas, entre as árvores, realizando pequenas escavações, com certeza essas são uma das atividades mais realizadas por seu Antônio. O amor pelas pesquisas em busca de peças indígenas começou com um presente de um amigo. Eu cheguei na casa de um companheiro que é um grande colaborador, um certiante, chamado Zeca Ferreira. Eu cheguei na casa dele e mostrou um pequeno gaçaba e falou para mim assim: Antônio, eu queria que você remendasse esse pote para mim, que tem um buraco no fundo, para botar água dentro de casa. Eu falei: Zeca, eu estou muito por fora ainda, mas você está me cheirando urna funerária de guarda-osso de defunto. Ele falou: então vamos largar a mão disso. Começou por aí. E eu começando a arar a terra para aqui e para ali, né? Comecei a achar borda de um, boca de outro, caco de outro. A minha mãe tinha umas 3 machadinhas, já de longa data, eu era moleque. Eu sabia que era deles. E daí para frente foi uma verdadeira cascata. A turma da roça achar e me presentear com aquilo que vocês viram no museu, né? Na beira do Lago de Furnas, seu Antônio encontra um possível local de escavação. A terra está marcada, como era de costume das tribos indígenas. Uma pedra trabalhada artesanalmente pelos índios aparece no barro. Aqui, a circunferência está aqui, ó. A terra é mais fofa, o animal pisou aqui, ó. Aí, o animal pisou aqui com o pé afundou. É quase certeza, quase certeza. E onde tinha as urnas assim indígenas, eles costumavam marcar? Onde eles colocavam? Marcavam. A maior parte, umas não. Aquelas que tá aqui alçada, foram riscar para plantar café, pegou. Né? Aqui eu tirei uma marcada, ali na frente
tira umas pedras, debaixo tinha 3 camadas de potinho, meio quebrado, mas está lá no museu. A participação dos agricultores na descoberta dos artefatos indígenas é fundamental, porque eles trabalham diretamente com a terra, plantando, arando e desenvolvendo muitas outras atividades. O tio Antônio era um sonho dele de levar isso para ter acesso. Aqui que é a dificuldade de acesso e de segurança também, de segurança e de apresentação também, que ajuda a apresentar para todos, para a região, do que se passou na nossa região uns anos atrás, que ninguém sabe, se não tiver esse acervo, ninguém tem conhecimento de quem eram essas pessoas que moravam aqui na nossa região, primeiro do que os bandeirantes, primeiro de todo mundo, né? Que não foram eles que descobriram isso aqui, eles já estavam aqui muito antes deles chegarem, dos bandeirantes, dos portugueses chegarem. Um espaço dedicado à história indígena, provando que em nossa região houve tribos e que elas já estavam aqui muito antes de toda a nossa sociedade tecnológica e complexa. Os índios são parte da nossa história. No próximo bloco, uma entrevista com o coordenador do curso de História da FESP e também historiador, o professor Edgar, já após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos. Morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos. Morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos. Morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos. Morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, e hoje o assunto do FESP em Ação é o Museu do Índio da cidade de Carmo do Rio Claro. Para falar mais sobre o assunto, o historiador e também coordenador do curso de História da FESP, Edgar Rodrigues de Oliveira. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, professor? Muito obrigado. Professor, qual a importância, né, desse museu aqui bem pertinho da gente em Carmo do Rio Claro, com esse acervo maravilhoso? A importância de um evento desse aqui para a região ele é enorme, porque representa um resgate de uma cultura ancestral, uma cultura existente aqui na região, anterior ao homem branco, a presença do homem branco aqui. Então, a hora que o senhor lá do Carmo, lá, que é o senhor Antônio Adalto, ele começou a colecionar essas peças aí, ele teve a sensibilidade de perceber que antes... A importância, né? A importância, e antes do homem branco estar ali, existia uma cultura ali que era preciso ser preservada de alguma forma, né? E a gente vê o seguinte, olha, aqui eu encontrei um recorte de jornal que eu tinha lá em casa, que é um recorte de jornal de 24 de junho de 1997, onde... do estado, um pedaço do estado de Minas aqui, vê que está tudo amarelado aqui. Bem antigo. O sonho do senhor Antônio Adalto seria ter um lugar específico para guardar essas peças,
do trabalho indígena aqui na região. Então, ou certo? seja, graças à sensibilidade, né, do senhor Adalto, Sim. que foi possível esse sonho, né? E ter essa história registrada aqui na nossa região, né? Com certeza, tá? E aqui a gente vê o seguinte, olha, a hora que a gente dá uma analisada nesses utensílios que tem nessa foto aqui, que hoje estão lá no museu, eu fui lá, conheci o museu, muito bem mostrado, muito bem colocadas as peças lá, com a iluminação especial e tudo, certo? A gente vê que os índios brasileiros aqui, se a gente fizer uma análise antropológica da ação dos índios aqui, a gente vai ver que os índios brasileiros viviam ainda na pré-história. Eles não vão ter influência nenhuma desses movimentos mais industrializados. Eles não dominavam ferro, não dominavam nenhum metal, não tinha técnicas de fazer roupa, a cerâmica deles era rudimentar, certo? Então eles viviam ainda na pré-história. Pelos achados aqui, a gente pode localizá-los na pré-história ali como se fosse um período neolítico. Tá? Que é um período mais recente da pré-história, quando o homem começa a polir a pedra, a criar elementos significativos para ajudar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Esses índios aí do Carmo do Rio Claro, que o senhor Antônio Adalto lá fez essa coleta de material lá, que é importantíssimo. Se a gente for lá, a gente fica impressionado com o que tem lá. Sim. Eles são chamados de catuauá. Catuauá. Ou catuauá, tá? Mas ele vai ser, traduzindo isso aí para o português, são os índios cataguases, tá? Então os índios cataguases são índios ali do sul da Bahia. A gente vê que são típicos de lá. Entendi. E apareceram aonde? Aqui no sudoeste mineiro. Então a gente vê o processo migratório, né? O caminho que eles percorreram aqui, até chegar aqui. Tá? Outro grupo de índio que talvez seja interessante a gente citar aqui, seriam aqui na região aqui, os índios Caiapó. Tá? Que esses índios Caiapó aqui, provavelmente viveram aqui nessa região. Inclusive nós temos uma rua aqui em Passo que chama Rua Caiapó. A extinção desses índios, professor, como, por pesquisas, tem alguma coisa que comprove como eles se extinguiram aqui da nossa região? Bom, quanto à extinção dos índios, na verdade, o que vai acontecer? Nós vamos ter um punhado de teorias aí quanto, vamos dizer assim, a diminuição não seria bem a extinção, tá? Seria a diminuição da população indígena. Sim. Primeiro, a presença do homem branco, ela era altamente intimidadora. Sim. Né? O homem branco chegava com arma de fogo, tá? Isso aí para eles, o cara que deu um tiro uma primeira vez ali, ele se transformou num elemento divino. Tá? Por quê? Podia soltar fogo ali. Dominava uma técnica que eles até então desconheciam. Totalmente desconhecida para eles. Bom, mas isso aí foi um dos motivos que fez o índio sair fora da região. Mas o principal motivo da diminuição da população indígena aqui vai ser a transmissão de doença do homem branco para o índio. Tá? Um simples resfriado poderia extinguir uma tribo inteira. Uma tribo inteira, porque eles não tinham anticorpos para isso aí. Uma das doenças que mais mataram índios aqui foi a cárie. Que eles não tinham cárie. Então a cárie é uma doença que para eles ali chegou e contaminava todo o corpo deles. Certo? E o homem branco dessa época e o português que veio para cá, eles também eram homens, viviam sozinhos aqui perdidos na imensidão do Brasil, do interior do Brasil aí. E o que eles vinham? Pegavam as índias, tinham relações sexuais com elas, transmitiam gonorreia, sífilis, né? Que foi outro problema também que ajudou a diminuir drasticamente a população indígena aqui, né? Não é só na região nossa, no Brasil como um todo. Hoje, nós temos a presença do índio aqui
perto da nossa região, qual a região mais próxima de nós, nós podemos falar, sim, ainda existe tal tribo indígena nessa região? Com pessoas vivendo, né? Nós temos aqui, o mais próximo da gente aqui seria ali no centro-oeste mineiro, tá? Mais em direção ao Triângulo Mineiro ali, a uns 200 quilômetros de Belo Horizonte e em linha reta, uns 400 quilômetros daqui, tá? Em duas cidades ali, chama Martinho Campos e Pompeu, no noroeste, mais ou menos pelo noroeste de BH, certo? Então ali vai existir uma tribo lá, que é os Cachixó, que traduzindo vira Carijó, certo? Então essa tribo lá é em torno de umas 60 pessoas e eles estão procurando regularizar a sua situação de indígena, tá? Porque eles não são reconhecidos como indígenas. E a reserva, existe alguma reserva? Não existe uma reserva assim, definida como reserva indígena, porque a situação do indígena lá, hoje ele não é considerado indígena, porque ele vota, certo, tem documento, tudo, então... Ele tem TV, ele tem telefone, ele tem celular, relógio no pulso, né? Então fica... Descaracterizou completamente, tá? Então em Minas Gerais hoje, aliás, o mais próximo de nós aqui, vivem essas tribos aí. Em Minas Gerais hoje vivem em torno de 6 grupos indígenas, certo? Esparramados pelo estado inteiro, certo? Mas se for fazer um levantamento dessa população indígena aqui em Minas Gerais, no estado inteirinho nós temos mais ou menos uns 7.500 índios. Olha. Tá? É interessante isso aí. Agora, a hora que a gente vê o Brasil como um todo tem em torno de 300 mil índios. 300 mil índios. Isso aqui, hoje, isso aí é censo do IBGE, me parece que do último censo ali, tá? Então, 300 mil índios. Tem estimativas que quando do descobrimento aqui... Isso que eu ia perguntar agora, quantos índios já habitaram o Brasil? Tem estimativa que quando o europeu chegou aqui, tinha em torno de... não tem precisão quanto a isso aí. Falam de 1 milhão a 10 milhões de índios, tá? E tem outros historiadores aí que são mais consistentes, que falam em torno de 6 a 10 milhões de índios habitando o Brasil quando do descobrimento. E é interessante que na época do descobrimento, sabe quantas línguas indígenas existiam faladas aqui no Brasil? Quantas? 1.300 línguas, mais ou menos 1.300 línguas, tá? Hoje nós temos em torno de 205, 206 grupos étnicos aqui no Brasil inteiro, e temos 180 línguas indígenas faladas. 180 línguas, não dialetos, não... línguas. São chamadas de línguas, tá? O Tupi-Guarani, o que é? A língua mais famosa, né? Todo mundo fala. Na verdade, Tupi-Guarani, ele é um tronco, né? Ele vamos dizer assim, é um conjunto de grupos indígenas que vai fazer, em história chama-se de tronco. Tá? Então o tronco Tupi-Guarani, ele vai dar um conjunto de índios que vai habitar uma determinada região aqui do Brasil, certo? Ao lado disso aí nós temos os Gês, tem os Tapuias, né? Que são outros grupos de índios aqui também. E cada grupo desse aí vai ter também um processo linguístico que vai disparar a existência de um punhado de línguas ali, certo? Professor, parabéns e obrigada pela aula de História que o senhor acaba de fornecer para a gente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do curso de História da FESP, como está hoje. O curso de História é um curso que, antes de mais nada, ele é um curso formador de mentalidade. Então, a pessoa, o aluno que faz o curso de História, com certeza ele muda a forma dele pensar, dele enxergar a sociedade. E hoje a gente percebe também o seguinte, a carência que está de professores de história, todas as cidades aí andam atrás de quem tem o curso de história para poder lecionar lá, e nós não temos esses professores. Há pouco tempo nós fizemos um estudo que é interessante, tá? A hora que a gente analisa hoje no estado de Minas Gerais, o professor da educação básica, por 24 horas semanais, ele ganha, no mínimo, R$ 1.320,
certo? Agora, ele pode trabalhar numa escola, pode trabalhar em 2, 3, então vai multiplicando o salário dele, certo? Aí o que acontece com uma pessoa que vai trabalhar no comércio? Ele vai ganhar lá, trabalhar 44 horas semanais, trabalha sábado até tarde, nos natais, dia de mãe, dia de pai, nesses dias comemorativos aí tudo. Trabalha dobrado. Não tem hora para chegar em casa. Justamente. E quanto que ele tira no fim do mês? Se ele for um ótimo vendedor, ele vai tirar 600, 700 reais. Certo? Chega em casa exausto, morto. Agora, por que não investir na carreira de professor? A partir da hora que a gente pôs a cara de fora do ventre para o mundo, nós estamos fazendo história. Beleza, professor. Okay? Muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre aí. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. E até o nosso próximo encontro.